Boa tarde, meus amores, tudo bem com vocês? Aqui para a aula de língua portuguesa, na página 46, tá? Nós vamos falar um pouquinho sobre as sílabas. E aí, vocês lembram lá no primeiro ano, quando vocês viram falar sobre as sílabas? Primeiro, lá na educação infantil, vocês conheceram o alfabeto. O que é o alfabeto? São as letrinhas, né? Que compõem as palavras que nós escrevemos, que nós falamos, né? Que nós lemos, enfim. Então, como vocês conheceram o alfabeto, depois vocês foram conhecendo a família de cada letrinha, né? De cada consoante. E essas famílias são as sílabas. O que são as sílabas? Para vocês entenderem um pouquinho melhor. São pedacinhos de cada palavra, tá? Então, olha lá, vamos ler esse título. Ó, vocês têm RA na página, tá? Atenção! Então, leia o título a seguir. Vamos ler. Fim de semana em São Paulo tem adoção de cães e gatos e virada ao animal com brincadeiras e doação de sangue, tá? Então, vamos observar as palavras a seguir. Fim, gatos, semana, brincadeiras. Como eu disse para vocês, sílabas são os pedacinhos que compõem uma palavra. Então, olha lá. Pedacinhos, então, são as famílias, né? Ó, gato. Então, nós temos quantos pedacinhos na palavra gato? 2 pedacinhos. Então, nós temos 2 sílabas, tá? Quando fazemos a leitura dessas palavras, nós emitimos esses sons. Então, cada grupo de som, cada pedacinho que é emitido é chamado de sílaba. Agora, no quadro a seguir, nós vamos contar e separar as sílabas dessas palavras conforme os exemplos, tá certo? Então, a palavra fim já foi feita, quantidade de sílabas, ó. Fim tem um som só, certo? Tem um pedacinho, então, significa que ele tem uma sílaba. Para ser dividido, não dividimos uma sílaba, é uma sílaba, então a palavrinha é... O pedacinho da divisão silábica é fim. Agora, gatos. Nós temos 2 pedacinhos, 2 sílabas. E nós dizemos na divisão silábica, gatos. E agora, semana. Como que vai ficar semana? Eu quero que vocês façam, tá? E brincadeiras. Como vai ficar? Olha lá, preste atenção. Semana. Quantos pedacinhos? Quantas sílabas? E daí, vamos dividir conforme quantas sílabas são, tá? E brincadeiras, olha lá. Brincadeiras. Quantas sílabas? E na divisão silábica, como que vai ficar a palavra brincadeiras? Dá para fazer através dos sons, ó. Brincadeiras. Dá para saber quantas são. As palavras, elas podem ter apenas uma sílaba, sim, tá? Então, quando isso acontece, elas são chamadas de monossílabas, tá? Mono significa uma sílaba. Então, olha lá, a palavra mel, tá? Mel. A palavra cão. A palavra fim. Nós temos também, olha aqui, ó, a palavra ter. Eu, por exemplo. Todas são monossílabas. Quando a palavrinha apresenta uma sílaba só, ela é chamada, na classificação das sílabas, de monossílaba. Mono, uma sílaba, tá certo? Na página 47, quando as palavras apresentam 2 sílabas, elas são chamadas de dissílabas. Dis significa 2 sílabas, então 2 sílabas. Olha o exemplo. Mala. Quando falamos mala, sabemos que ela só tem 2 sílabas. Então, elas são dissílabas, tá? Boca. Ela é dissílaba, porque ela tem 2 sílabas, ela só tem 2 pedacinhos. E quando as palavras
são trissílabas, elas têm quantas sílabas? Isso aí, 3. Então, olha lá, ó. Tri significa 3, tá? Então, trissílaba, 3 sílabas. Olha a palavra tomate. Tomate. Tem 3 pedacinhos aqui, 3 sílabas. Olha o canguru. Canguru. Portanto, elas são trissílabas. E aí, quando a palavra tem 4 ou mais sílabas, o que elas são, prof? Elas são chamadas de polissílabas. Polis significa 4 ou mais, tá? Sílabas, então 4 ou mais sílabas. Por exemplo, abacate. Vamos contar, ó. Abacate. 4 sílabas, então, a partir de 4 é polissílaba, tá? Olha aqui a arquibancada, ó. Arquibancada. Tem 5. Então, continua sendo polissílaba. Por que que a polissílaba é essa que tem 5? Porque é a partir de 4. 4 ou mais sílabas são chamadas de polissílaba. Tá certo? E aí, para a nossa atividade de português, nós vamos ter o mão na massa. Vamos colocar a mão na massa na página 48, tá? Vocês têm palavrinhas aqui que vocês precisam ler elas em voz alta, tá? Emitindo os sons corretamente, tá? Não esqueçam disso. E lendo essas palavras em voz alta, depois vocês vão escrever quantas sílabas elas têm. Vocês vão fazer o seguinte, vocês vão dividir elas, tá? E vão dizer quantas sílabas elas têm. Por exemplo, olha a palavra bexiga. Vamos ver aqui que a Pro vai fazer a primeira com vocês, ó. Aí vocês vão lá, ó. Bexiga. Quantas sílabas, ó? 1, 2, 3. Ela tem 3 sílabas. Ok, feita. Vamos para a letra B. Agora é com vocês. E a número 2, vocês vão descobrir as 5 palavrinhas que estão aqui no diagrama, tá? Que eu tô tampando ele porque a Pro tem resposta aqui. E depois você vai escrever cada uma no quadro correto, tá? Aqui da página 49, tá bom? Separando elas pelo número de sílabas. Então, aqui em cima vocês têm aqui o espacinho falando de uma sílaba, de 2 sílabas, de 3 sílabas, 4 ou mais. Aí, vocês vão colocar ela nos espacinhos, tá bom? Depois que vocês encontrarem ali no diagrama. E tem a atividade número 3 também aqui, tá? Que fala para vocês que Mariana, ela escreveu 6 palavrinhas, tá? Separou as sílabas em pequenos pedaços de papel e deixou lá em cima da mesa. Como a janela estava aberta, o vento espalhou todas as sílabas. Ai, meu Deus! Vamos ajudar agora a Mariana a encontrar as 6 palavras que estão no diagrama silábico a seguir. Então, vocês vão encontrar 6 palavrinhas aqui no próximo diagrama, tá bom? Uma boa atividade para vocês. Um beijo no coração de todo mundo e até a próxima. Mua!